E entrando nisso que você falou de dor, daí a gente entra na questão dos cuidados paliativos. O termo paliativo, né, vem de pallium, que é de manto, de acolher, cobrir, né, acalentar. Esse termo ele tem uma visão muito distorcida sobre o que é paliativo. Porque sempre que a gente escuta alguma pessoa falar paliativo, é aquilo que não resolve, é aquilo que só vai encobrir o defeito, né? E, na verdade, os cuidados paliativos, enquanto uma modalidade de cuidado em saúde, é um tipo de cuidado que é essencial para todo e qualquer paciente crônico. Eu estou falando de diabéticos, eu estou falando de pacientes com HIV/AIDS. Por quê? Controle de dor, essencial. Ninguém tem que sentir dor. E dor, eu estou falando nesse sentido da dor física, mas também, em seguida, eu vou passar uma questão de quem foram os precursores, né? Nos cuidados paliativos. Nós temos uma enfermeira, que é a Cicely Sanders, que ela fala do esquema de dor total. O que é a dor total? Quando eu sinto uma dor física, eu estou sentindo uma dor psíquica, eu estou sentindo uma dor espiritual, eu estou sentindo uma dor existencial. Essencialmente, a dor, ela sempre vem acompanhada de outros fatores. Ela não pode ser tratada como um aspecto só. Por exemplo, paciente oncológico recebendo opioide. Isso não pode só acontecer. Ele precisa de acompanhamento social, ele precisa de acompanhamento psicológico, ele precisa de acompanhamento nutricional, porque esse paciente ele tem uma dor que é mais ampla do que a dor física, a dor do tumor. A dor dele é maior e ela precisa ser tratada como tal. Claro que ninguém vai... Eu não consegui até hoje. Já tentei, no começo, quando eu entrei no hospital, eu ficava apavorada, eu tentava, mas eu não tento mais. Atender um paciente com dor. Não dá para atender um paciente com dor. Hoje eu só atendo se ele está medicado. A primeira que está medicado? Tá bom, então eu estou entrando. Mas se não está medicado, não dá para atender. Ninguém quer ouvir a voz de outra pessoa com dor. Isso que a gente não imagina. Não sei se alguém aqui já passou pela experiência de ter um tumor, mas a dor de câncer é uma das piores dores que uma pessoa pode sentir. Então, e é muito raro um paciente com câncer não sentir dor, né? Então, sem ter controle de dor física, não tem como ter o atendimento extenso, né? E por isso os cuidados paliativos ele é um trabalho multidisciplinar. Ele não existe sem uma equipe. Ele não existe só com um médico, ele não existe só com uma enfermeira, ele também não existe só com uma psicóloga. Lá no hospital, a gente está lutando para inserir uma equipe, né, de cuidados paliativos, só que é um trabalho difícil. Primeiro, para mudar a visão que as pessoas têm sobre o paliativo, né, porque é paliativo, então não precisa nem dar banho. É paliativo, não precisa da medicação. Isso é mentira, né? Paliativo precisa de cuidados, às vezes, até maiores do que um paciente que é curativo, porque, às vezes, um paciente que tem a possibilidade de tratamento e cura, ele pode ter procedimentos mais invasivos, porque daí eles valem o preço que se paga, né? Vale a pena fazer uma biópsia nova num paciente que está em processo de tratamento e está respondendo. Mas um paciente com cuidados paliativos, o que vai trazer uma nova biópsia? Dor. Mais dor, né? Invasão, sedação, sem necessidade. Então, ali que entra a questão dos cuidados paliativos. Mas, além dos cuidados paliativos, e uma coisa não está inserida na outra, as pessoas confundem muito deixar morrer sem cuidado com cuidados paliativos. Mas existem 3 outros conceitos que são bem importantes, que são o da distanásia, da eutanásia e da ortotanásia. Vocês são familiares com esses conceitos? A distanásia é o prolongamento da morte, do morrer. Dizem que é o prolongamento da vida, mas daí já não é mais vida, né? Se prolongar o morrer até o momento que não é mais possível. É aquele paciente que já não está mais responsivo ao tratamento, ele ser reanimado toda vez que ele para. Ele vai ser reanimado. Daí eles vão colocar um tubo, aí vão mandar para a UTI, mas sabe que não vai ser revertido o quadro. Isso é distanásia. Distanásia
Por quê? Não sei, porque acho que alguém ouviu que vale a vida a qualquer custo, mas eu penso que daí não é vida mais, né? Porque essa pessoa não vai mais conseguir retroceder do estado atual. Ela só vai sofrer em demasia, porque daí vai ter procedimento invasivo, vai ter mais dor, vai ter distância da família, por um objetivo que nem é pelo paciente, né? É para evitar o fracasso, que é a morte. E daí o fracasso é para quem? Também fica uma pergunta. A eutanásia, todo mundo já deve ter ouvido falar, porque daí a eutanásia, o aborto e tantas outras coisas são discutidas em mesa de bar, em qualquer lugar, né? A eutanásia é a possibilidade do paciente decidir, mas é ele decidir, não é alguém decidir, né? Porque daí existe diferença entre suicídio assistido é uma outra coisa. Entre um assassinato e a eutanásia. Assassinato é uma coisa, eutanásia é outra. Eutanásia é quando o paciente decide que medidas que vão ser tomadas para reanimação. E se ele diz, eu não quero ser reanimado, isso é eutanásia. Se ele pede que sejam desligados os aparelhos dele, e se ele tem essa possibilidade de fala, existe a eutanásia. Até quando surgiu o novo Código de Ética Médico, eles falam sobre isso. Mas como não tem poder de lei, né, o Código de Ética deles ainda está tramitando essa possibilidade, que é o testamento. Eu decido sobre como eu vou ser tratado, né? Então, eu posso deixar um documento, né, com a minha assinatura no cartório, porque pode ser que a gente não consiga responder sobre isso no momento que a gente estiver morrendo. Mas ainda está em tramitação. Eu acho que é importante isso ser discutido, ser pensado, porque de nada adianta dizer, não, mas isso é errado, virar as costas e fingir que isso não existe, né? Porque tem muitas pessoas que estão no hospital e estão sofrendo por conta das pessoas quererem ignorar e negar, mais uma vez, uma situação que é tão séria. E a ortotanásia, na verdade, é considerada boa morte. O que é a boa morte? É a morte sem dor, é a morte com a família por perto, é a morte sendo realizada exatamente tudo que a pessoa solicitou para aquele momento. É como realizar todas as possibilidades que a pessoa tiver. Se a pessoa pedir para ir para a praia, ver o pôr do sol, ela vai lá ver o pôr do sol. Isso é ortotanásia. Se oferecer para o moribundo, né, para o doente, as suas possibilidades. E eu acredito que essa seja a melhor morte que alguém possa ter. E que até a família possa presenciar, né, possa vivenciar, porque daí a culpa ela se esvai naquele momento, né, de tu poder oferecer tudo que a pessoa estava precisando, e não o que você precisava, né? Existe essa diferença. E como eu tinha falado, essas são as duas fofurinhas que eu tenho um amor gigantesco, que é a Cicely Saunders, que é a enfermeira, e a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra. Eu não trouxe nenhum psicólogo, existem muitos, mas eu trouxe elas porque para mostrar que dá para ser, dá, né? Elas são de outras áreas, elas vieram de outros lugares e foram elas que mudaram a maneira de se ver a morte. A Elizabeth foi a primeira a falar com os pacientes que eram naquela época ditos terminais, né? A gente não usa mais esse termo, mas na época que ela escreveu os livros dela, que foi o que estourou ela, que foi sobre a morte morrer, ela se dispôs a falar de morte com esses pacientes, a ouvir o que eles estavam pensando sobre o que eles estavam vivendo, a discutir com eles como eles gostariam de ser tratados. Ela foi considerada uma pessoa, né, fora da academia, sem teor científico, né, sem rigor científico, e depois foi reconhecido que o trabalho dela teve muitos benefícios, tanto que mudou em muito a maneira como as pessoas lidam com a morte nas instituições de saúde. E a Cicely era uma enfermeira e ela se apaixonou por um paciente. Essa história dela é muito linda. É um paciente oncológico e eles viveram um romance. E ele faleceu. E ela cuidou dele muito bem. E ela tinha o sonho de fazer um lugar onde as pessoas poderiam morrer bem. E ele deixou de herança para ela um dinheiro que ela pudesse construir esse lugar. E daí ela construiu, depois de muitos anos, né? Isso não foram um ano para o outro, né? Foram muitos anos de luta. E ela não podia mais trabalhar porque ela teve um problema de coluna. Ela foi fazer medicina porque ela não podia mais carregar os pacientes dela. Ela foi fazer medicina. Ela fez medicina. Aí ela viu que medicina não era o suficiente. Ela fez serviço social. Então ela teve 3 formações
no tempo de vida dela, e ela criou um lugar chamado hospice. Na verdade, ela não criou. Ela trouxe a questão da hospedaria, dos lugares onde as pessoas morriam, os pobres morriam e eram deixados, e transformou isso numa coisa humanizada. O trabalho dela foi essencial para se cunhar o que é cuidados paliativos, porque existem muitos. O dela ainda existe funcionante, é o St. Christopher's, que foi um dos primeiros modernos, né? Que é o quê? É um lugar onde a pessoa vai receber todo o serviço médico, de enfermagem, da psicologia, assistência espiritual, serviço social, só que ela vai poder fazer o que ela quer fazer. Se ela está com vontade, porque é diferente de um hospital, porque se ela está com vontade de tomar uma cerveja e fumar um cigarro, ninguém vai olhar para ela e dizer, não, você não pode fazer isso. Se ela está com vontade de receber o bichinho dela, ela vai receber o bichinho dela. E esse serviço ele funciona como hospital dia, né? Não é hospital, né? Mas um serviço dia, que a pessoa vai lá e passa o dia. E tem uma série de atividades, eles fazem bingo, eles fazem, enfim, um lugar que pulsa a vida, né? Pulsa a vida. As pessoas têm possibilidade de viver ali, que é o que se espera, né? Porque a morte é processo, a morte não existe, a morte ela é o fim, mas enquanto a morte não chega, eu vou sentar e esperar, não é o objetivo. E a gente está aqui no Brasil, nós temos 2 em São Paulo, um público hoje, né, o outro é privado. O público foi criado ano passado e ainda está engatinhando, né? Ele é anexo ao Hospital das Clínicas de São Paulo, se não me engano, e está engatinhando e está funcionando. E o St. Christopher's, ele também é uma ONG, funciona por doação e ninguém paga nada. Então, dá para fazer, é possível, né? Funciona, e ter muita vontade, né? Eles funcionam, como eles arrecadam verba por doação, geralmente as famílias que usufruem do serviço, elas acabam doando algo após a morte da pessoa, porque eles criam um vínculo muito grande, porque existem pacientes cuidados paliativos de anos, né? Eles não são pacientes que vão morrer em 72 horas, são pacientes que ficam meses com a doença. Eu tenho um exemplo de uma paciente que eu conheci na época do estágio, que eu fiz estágio lá no hospital que eu trabalho hoje, e toda vez que eu atendia ela falava para mim, porque eu vou morrer, né? Na época do estágio, isso faz bastante tempo. Eu vou morrer, o médico disse que eu vou morrer disso. E ela sempre falava, não, que eu vou morrer. Aí eu voltei para o hospital, depois de um tempo, e eu encontrei ela, fazendo quimioterapia. Eu falei, mas a senhora não ia morrer? Ela falou, não, eu descobri que eu vou morrer disso, mas eu não sei quando. Eu falei, tá. Então eu já desistiu dessa ideia de que vai morrer amanhã, de que quer desistir. Ela, não, agora eu estou começando a aproveitar. Porque ela passou por muito tempo dizendo que ela ia morrer, e ela esqueceu de que, enquanto ela não morresse, ela estava viva. E que ela podia aproveitar esse tempo que restava, porque é uma paciente que ela tem um câncer de mama, e tem metástase óssea, né? E a metástase óssea ela é bem terrível, mas essa paciente ela não sentia dor. Com a medicação que fazia, ela não sentia dor, ela tinha uma vida plena. Ela não trabalhava mais, porque não tinha forças para trabalhar, mas ela podia viajar, ela podia, né, visitar os parentes, ela conseguia fazer tudo isso, mas ela não queria porque ela ia morrer. E daí depois ela descobriu que ela ia morrer algum dia e ela não sabia, e podia ser que quem cuidava dela ali no hospital morresse muito antes dela, e ela conseguiu encarar de uma outra maneira. E ela segue fazendo o tratamento dela, e assim, não desistiu, né? Hoje uma pessoa de muita esperança, assim, de que ela pode ter uma vida plena por muitos e muitos anos ainda.